turma, mais um áudio longo por aqui. Ó, eu acabei de chegar do mercado, então eu vou arrumando as coisas e batendo papo. Eu tava essa semana pensando sobre o Bauman na modernidade líquida, e não é nenhum tema do livro, mas eu comecei a colocar isso em espera na minha cabeça. Porque é o seguinte, no livro do gatinho, ele vai falar assim, nós vivemos em sociedades fixas, antigamente, né, nós tínhamos modelos de trabalhos fixos, nós tínhamos modelos de relacionamentos fixos, até uma coisa meio inquestionável. Aí vem a modernidade líquida como uma quebra, né, nós estamos infelizes e então as relações passam a ser mais líquidas, haja vista a forma como um descarta o outro nas relações amorosas, nas relações entre amizades. As pessoas atualmente estão cada vez mais intolerantes com o outro, com a diferença, com o pensamento diferente. Então a gente acaba até ficando mais na bolha do que os anteriores. Enfim, é um livro genial, vale a pena ser lido. E agora eu vou rasgar o verbo. Por quê? Eu tava conversando com uma amiga sobre o medo que nós estamos enfrentando nessa geração, em todas as áreas. Então, na área profissional, na área dos relacionamentos, no nosso próprio relacionamento com nós mesmas. E eu usei uma metáfora com a Juju sobre bicicletas. Eu vou usar a mesma coisa aqui. A gente tava agora batendo papo. A gente, antigamente, né, via uma loja de bicicleta. Não tinha essa coisa do online, né? E aí a gente falava, uma loja nova de bicicleta, deixa eu entrar aqui pra ver a bicicleta. Sei lá por que o exemplo da bicicleta, coisas que ficam na minha cabeça. Eu leio muito livro infantil, eu tô ficando assim, dando exemplos de meio infantis também. Ai, peraí. Eu tô esquentando uma aguinha pra fazer um ovo enquanto eu arrumo as coisas, né? Sabe como que é? E a gente fazia isso, então. Abria uma loja de bicicleta, a gente entrava e ia ver as bicicletas. Agora, a gente olha a loja de bicicleta e a gente vê alguém saindo da loja de bicicleta, a gente para essa pessoa e fala, e aí, você entrou na loja? Como é que é lá dentro? Me explica. Aí a pessoa fala, lá dentro tem muitas bicicletas, lá dentro é muito legal, lá dentro é azul, lá dentro é verde, sei lá dentro é bonito. Aí você vai falar assim, tá, eu vou... Não, semana que vem eu venho aqui, eu entro nessa loja de bicicleta. Gata, gatinha, garota, por que você tá esperando pra entrar na loja da bicicleta? Eu tô sentindo que a gente tá vivendo dentro dessa geração, um pouco também por traumas, acho que de algum tipo de transição. Eu nem sei direito, eu não sou da filosofia, né? Eu sou da literatura, mas eu percebo como nós estamos travadas na tentativa e como nós estamos travadas principalmente pra lidar com o erro. Então aí a gente nem tenta. E eu vou ter que levar isso pro campo profissional, sabe? Às vezes... Vamos lá, vou dar um exemplo. Às vezes criaram aqui um livro, por exemplo. Bruna, o livro é bom? Eu falo, o livro é bom. Só que perceba que é diferente quando eu te falo que o livro é bom e quando você pergunta porque você tem medo de pegar o livro e descobrir por si só que o livro é bom ou ruim. Perceba que também é diferente de você falar, de você perguntar para a pessoa que está saindo da loja de bicicleta se a loja é bonita ou não, por curiosidade, ou porque, pronto, aquela pessoa saiu lá, você também quer compartilhar aquela opinião, ou só pelo fato de que você tá com medo de entrar na loja de bicicleta. Eu vejo muito isso no campo docente, assim, como que você teve coragem de entrar num mestrado? Como você teve coragem de fazer pedagogia? Como você teve coragem de fazer letras? Eu sempre trabalhei com a filosofia do como ter coragem de deixar com que as coisas que eu quero fiquem para trás. Eu não tenho coragem de deixar que tudo fique igual. Se eu que tenho... Vou nem usar esse exemplo porque esse tópico delicadíssimo por aqui. Vamos lá. Eu quero muito comer um ovo agora. Aí eu vou falar assim, não vou esquentar a água para fazer o ovinho, que eu gosto de ovo cozido. Não vou esquentar a água porque vai demorar 5 minutos. Os 5 minutos não vão passar do mesmo jeito? Meu amor, bota a cara na vida. É aquela coisa assim, a gente só tem uma vida pra viver. Eu acho... vou reorganizar este bate-papo. Eu acho que assim, por essa semana eu ter feito 28 anos, eu estou uma gata garota mesmo, eu acho que eu comecei a pensar muito
no passado, assim, das coisas que eu fiz, também para me inspirar, porque muitas vezes na pesquisa, no olhar para a vida, no arriscar, eu pondero. Veja que eu não estou falando pra gente ser inconsequente com a vida. Não é isso que eu tô falando, jamais. Mas eu acho que criaram pra gente uma noção de juventude, de aproveite, ou de a vida é uma só, vamos viver, naquele conceito do vamos viver bebendo, vamos viver enchendo a cara, ai, vamos gastar o nosso dinheiro. Mas a vida não é, assim, essa frase, ela é maravilhosa. Ah, a vida é uma só. Então eu vou fazer aqui as coisas que eu quero. Mas então, por que você tem medo de se arriscar pelas coisas que você quer? Percebe? Eu tava assim, incrédula pensando nisso. Porque eu pelo menos tento ser uma professora ali com os meninos, com os meus alunos no dia a dia, que é humana, né? Eu não acredito nessa coisa de um grande distanciamento. Tô lavando uns pratos aqui. Eu não acredito nessa coisa de distanciamento entre professores e alunos, sabe? Na academia isso é muito comum, mas a academia, meu amor, está acabando, porque a nova geração vai mudar esse rolê, vocês não perdem por esperar. Ai, peraí. Ui, caiu água aqui no fogão. Então, nossa, o meu fogão, inclusive, é de indução. Gente, como que sobrevivem com fogão de indução, sinceramente? Quem que inventou isso? Põe essa pessoa aqui na minha frente. Queridinho, você tava maluca? Por que fez isso? Negócio ruim da pega. Ah, tá. Aqui tem muito problema com gás, né? Então não pode ser gás nem nada. Mas, ai, gente, ninguém merece, né? Nenhum ovinho fica igual. Eu gosto de um fornão, sabe? Um fogo. Eu gosto de um fogão a lenha. Eu gosto de capinar um lote. Sabe? Um negócio assim, forte. Eu me sinto a Barbie cozinhando na cozinha fake dela, nesse fogão aqui, mas tudo bem. Aí eu realmente estava analisando essa questão da... Veja, não acho que é coragem, eu acho que é a forma como a gente se preserva das decepções. E aí, acaba que talvez por nos unirmos aqui por conta das leituras que a gente gosta, por conta das coisas que a gente gosta de fazer, talvez fique a sensação de que a vida do outro, de que a vida do Instagram, que a vida do TikTok, que a vida do YouTube é uma vida perfeita, que é uma vida que não há desafios, que não há medos. E eu acho que principalmente nessa questão da pesquisa acadêmica, como você tem coragem de fazer uma pesquisa, como você tem coragem de fazer mestrado, como você tem coragem de fazer doutorado, como você tem coragem de apresentar um trabalho, falar que é fonte do trabalho, TikTok. Eu acho que a questão entre a gente precisa ser realmente íntima e verdadeira em dizer que eu não tenho e nem você vai ter. Só que se a gente, ao longo da vida toda, for deixando com que o medo das coisas darem errado suprirem as coisas que a gente quer. É que pra mim, eu acho que esse é o ponto. Não importa quanto medo eu tenha, a minha vontade é maior que o medo. Sempre foi maior que o medo. E eu vejo meninas lindas, muito talentosas, e eu vou até usar o exemplo das redes sociais, assim. Quanto charlatão não tem por aí se dando bem, fazendo trabalho de professores? Tô falando sério. Tem uma galera, assim, que, sei lá, eu tirei 1000 na redação do Enem, estou apto para dar aula de redação. Amores, sabe, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque este... Peraí. Vamos dialogar aqui, colega. Você está num canal 100% defensor dos direitos dos professores do Brasil afora. Caso você se sinta caso você se sinta desconfortável, diz que para sair dessa ligação. Porque imagina você chegar num pássaro e falar pro pássaro, não voa não, gato, fica aí, pra que voar? É a mesma coisa quando eu falo assim, gente, então, né, era bom aí tá respeitando o diploma dos professores, né, sendo que eu sou professora. Some energy pra mim. Aí o pessoal comenta, ai, mas não dá pra você pensar assim pra tudo, porque nem tudo é... Miau, miau, né? Miau, 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 miau.
Miau, 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 miau. Pô, você tá no... Tu tá conversando com uma professorinha. Você acha que eu vou o quê? Falar, é isso aí, gente, oba, oba, baixa as licenciaturas. Sabe, tem coisas que, né? Ai, internet. A internet e os seus deveres e os seus devires. Já passou 5 minutos do meu ovo? Por favor. Era pra você estar cronometrando também, né? Tudo eu nessa casa. Quando eu não tiver mais aqui... Sacanagem. Na volta a gente conversa sobre esse rolê. Vou fazer igual os pais e as mães. Na volta a gente compra. Quando é polêmica, na volta a gente compra. Mas então, eu acho que a gente criou esse mecanismo de defesa na vida pra, de fato, não sofrer. E aí a gente começa a inverter as coisas. E aí a gente começa a inverter as coisas achando que é liberdade. Então, assim, eu vou perguntar como é o do outro, eu vou ver como que é o do outro, quando na verdade as nossas experiências, as nossas observações, as nossas percepções e o principal, os nossos sentimentos sobre a vida vão ser diferentes. Então não é sobre o caminho que outra pessoa fez, é sobre como você se sente. Eu acho que existe dentro de cada uma das pessoas uma voz que você ouve no momento certo, para tomar as decisões certas. A gente sente quase que um impulso, né? Domingo agora vai sair um vídeo no meu canal lá do YouTube em que, tô sentada aqui no sofá também, não é grandes coisas não, mas eu acho que seria um vídeo muito interessante de tu assistir, porque eu conto desde a época do meu ensino médio como foi pra mim esse processo de entender que eu queria ser professora, porque não é uma coisa bem vista na nossa sociedade. Quer dizer, não é que é uma coisa bem vista na nossa sociedade. Professores são uma das profissões que, são mais importantes num social. Mas, assim, a gente sabe as dificuldades dessa profissão. E quando eu realmente bati o martelo e eu falei muito incisiva, porque eu era uma adolescente pior do que eu sou hoje com as minhas certezas, né? A gente sabe disso, vem dos vlogs antigos. Eu bati o pé e falei assim, eu vou ser professora, eu quero fazer pedagogia, eu quero fazer letras, eu quero, estar na docência e tal. Não é que eu fui desmotivada, mas as pessoas à minha volta, elas me batiam a real, sabe? Assim, gata, você vai passar por poucas e boas, porque não é uma profissão valorizada, porque as escolas estão assim, 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 o rolê tá difícil e salários e tal. Mas independente de tudo que me falavam, né, eu conto toda essa trajetória lá no vlog, eu não vou tomar teu tempo falando 2 vezes a mesma coisa, mas independente do que falavam, eu acho que a questão é olhar para todos os cenários de uma maneira racional, de uma maneira a ponto de se cuidar, se zelar, mas também olhando de maneira em que você conversa com você mesma na frente de um espelho, sabe? Eu acho que é preciso ser muito realista, é preciso ser muito verdadeira com nós mesmas. Eu acho que, inclusive, agora, o atual trabalho das terapeutas, dos psicólogos, é justamente fazer com que a gente volte a ouvir e a ver as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos. Porque no mundo em que tudo grita, ouvir a gente mesmo gritando é difícil, né? Então, eu acho que é um exercício de muito autoconhecimento, tomar posse da sua própria vida. É um exercício de muita maturidade também e de tentativa e erro. Não é... Percebe que é muito dual essa conversa, mas eu realmente sinto que na internet, assim, às vezes coisas muito básicas são meio que jogadas, assim, no colo do outro. Como é que foi pra você? Então, se a sua experiência foi boa, a minha também vai ser. E não é por aí, né? A vida não é medida pela régua do outro, nós não viemos do mesmo lugar. Eu queria que a gente estivesse lá na Ilha da Utopia com o Rafael, que ficou lá 5 anos, do Thomas More, né? O Rafael contando no livro pro Thomas More, que ficou pronto na Ilha da Utopia. Eu queria que a gente estivesse lá, porque daí sim nós sairíamos das mesmas casas, dos mesmos níveis familiares, dos mesmos lugares, mas a vida não é assim. Então eu acho que a gente precisa dessa atividade
de se colocar na própria vida e de se respeitar, ouvindo os nossos desejos, os nossos sonhos, sobretudo com o pé no chão. Porque quando a gente fala assim, eu sou professora porque eu amo ser professora, isso não anula a dificuldade da profissão. Isso só diz que eu realmente gosto do que eu faço e vamos pontuar então, poderia ser muito melhor, porque pronto, as coisas estão complicadas, mas esse exemplo em específico e toda essa conversa para dizer que assim, às vezes eu recebo mensagem de vocês falando assim, eu não tenho coragem de aparecer nas redes sociais, eu não tenho coragem de, sei lá, de ir na padaria, eu não tenho coragem de sair sozinha, eu não tenho coragem de ir no cinema, eu não tenho coragem disso, eu não tenho coragem daquilo. Nessas pequenas batalhas mínimas do dia a dia, se você não racionalizar, se você não tirar essa emoção, assim, que fica embaralhando a tua cabeça, do tipo, estão olhando pra mim, não gosto de mim, não prestam atenção, porque vão falar, é aquela velha história, né, não vou na academia porque eu não me sinto confortável com o meu corpo. É o Chaves vendendo suco de tamarindo, né, porque academia é um lugar pra que você chegue lá e você exercite o seu corpo, daí tu não vai porque tu não tá com o corpo perfeito, não faz sentido nenhum a forma como esse tipo de pensamento funciona. Não que eu não tenha eles, mas nesse momento exato em que eu me percebo dentro desse ponto, assim, eu vou lá e eu falo, isso não é real, bora, vamos ressignificar isso, vamos sair desse lugar, sabe? E eu não sei, eu acho que também, às vezes o que falta é uma certa força. Tem muitas coisas na vida que eu ainda não tenho forças pra ressignificar. Eu não tenho forças pra fazer. Vou dar o exemplo do cinema, vai, pronto. Eu adoro ir no cinema sozinha, mas vamos supor que, pra mim agora, nesse momento, se estivesse muito difícil ir no cinema sozinha, eu não me sinto confortável, as pessoas estão me olhando, não sei o que, tá complexo. Só a primeira tomada de consciência de que, assim, talvez isso não seja tão real assim, eu acho que já é um bom start pra você ir ganhando força e percebendo que a vida não é essa, que não é esse o rolê, que não é assim, não é 100% assim. Então, essa mudança um pouco da cabeça de meu brinco tá inflamando a minha orelha, mas eu acho que essa mudança da cabeça da gente, ela é muito importante nessa fase das nossas vidas, e eu não digo nem idade, eu digo da fase desse mundo contemporâneo, desse mundo moderno que acelera a gente, que descarta a gente, não só dentro de relações de emprego, né, mas principalmente eu digo nos nossos relacionamentos. E aí que tá, eu acho que quando a gente consegue inicialmente ouvir, não gosto desse negócio de vozinha, né, parece aqueles trem de, como é que chama, constelação familiar, escute o seu não sei o que, família, seu interior, não sei das quantas. Gente, não cai nesses papos de... Aqui, ó, constelação familiar, 700 mil reais. Me pague que eu te ajudo. Não cai nessas coisas, não. Mas eu acho que essa questão de você ouvir os seus instintos também faz com que no dia a dia acabe que você dribla um pouco dessa modernidade aí do Bauman, né? Porque você tá disposto também a aprender a entrar dentro ali da loja da bicicleta, da nova loja da bicicleta, e ver pelos seus olhos e não pelos olhos dos outros. Eu acho que é aí que tá o problema. Quando a gente começa a pensar, perceber e ouvir o mundo por conta dos outros. Agradeço muito que a gente bata infinitos papos aqui no podcast, infinitos papos no Instagram. Tava antes mesmo, subindo aqui do yoga, ouvindo um áudio longo aqui da Mariana. Pronto, Mariana vai saber, estava ouvindo seu áudio e acabei de te responder e tô gravando esse episódio. Então, assim, eu adoro que a gente bata esse papo, que a gente converse, mas eu acho que o principal é que a gente tenha essa autoconsciência de que é preciso bater papo com a gente. É preciso ir a gente, tipo, eu ir lá e fazer as coisas, você ir lá e fazer as coisas, porque nós somos a nossa eterna companhia. A vida é feita só pela gente. Então, eu queria que esse episódio até pode ficar curto desse jeito, porque eu não quero que seja um negócio falso, assim, às vezes eu tô passando por umas crises de identidade com esse podcast, porque
quando fura a bolha, porque ele fica indo pro trend topic, sei lá, entra uma galera aqui e fica assim, ai, porque o episódio não tem roteiro. Não, não tem, amor. Não, você percebeu? Nossa, que bom que você percebeu. Não tem roteiro mesmo, porque quando eu mando um áudio pra uma amiga minha, eu mando falando como eu tô me sentindo ali naquele momento. Não tem roteiro, não escrevo roteiro pra tudo na vida. E eu acho que é porque talvez as pessoas estão acostumadas com uma forma dos outros fazerem podcast e aí acham que todo mundo tem que fazer um podcast igual os outros fazem. Ah, senta aqui no sofá e chama um convidado e não quero. Não quero, me obrigue. Não é assim que funciona aqui. Aqui a gente literalmente conversa. Isso não é uma parte do meu trabalho, isso não é uma parte. Sabe, você quer ver eu falando linearmente com argumentos e teorias, literatura e respaldo? Aulas. Estou dando todos os dias aulas. É só clicar, assistir, ou você vem aqui nas escolas que eu trabalho e você assiste a aula pessoalmente. Porque, perceba, não é a mesma coisa, mas enfim. Eu queria que esse áudio longo fosse, sei lá, alguma forma de lembrete também pra mim, que eu posso ir fazer, que eu não preciso ficar nos lugares que eu não. Na posição de alguém que só pergunta, de alguém que não vai lá e faz. É isso, eu acho que o título do episódio pode ser Você Só Pergunta? Ui, legal. Ou bicicletas. Você Só Pergunta, eu acho que ficou melhor. Beijo, turma.